e hoje a gente vai poder compartilhar um pouco sobre mentoria, né? Alguns princípios importantes sobre mentoria. Dentro do universo que a gente trabalha, né? Dentro do mundo empreendedor, ultimamente se fala muito sobre mentoria, né? A mentoria, antes de mais nada, né, é importante que a gente entenda que quando você tem um conhecimento que você passa adiante, né, eu costumo dizer que conhecimento é a única coisa que você dá, você passa para outros e não fica com menos do que você tinha antes. Qualquer coisa que você geralmente dê, você fica com menos, né, materialmente falando, mas conhecimento é algo que você dá e quando você termina de dar o conhecimento, você fica com mais do que você tinha antes, porque eu costumo dizer que as nossas orelhas são as orelhas mais próximas da nossa boca. Então, aquilo que a gente ensina, e é bem legal isso, né? Porque a melhor forma de você aprender é ensinando. Isso é incrível. Às vezes as pessoas podem pensar, mas como que eu vou ensinar se eu não sei, né? É lógico que você, na medida que você ensina, o pouco que você sabe, você vai abrindo. Eu costumo dizer que é como se você tivesse um dom e que Deus dá o dom para você e quando você exercita esse dom, ele te dá mais, porque você sabe, ele sabe que pode confiar em você esse dom, né? Então, eu amo esse modelo de negócio exatamente porque a gente consegue formar sucessores bem-sucedidos, né? Isso, na verdade, é sucesso. Sucesso é quando você vê outras pessoas chegando aonde você chegou, com possibilidade de até ir além do que você foi, e isso é magnífico, né? Isso é magnífico, porque você vê que é o conhecimento gerando resultado. Não é só aquele conhecimento utópico ou aquele conhecimento teórico, filosófico e que não traz resultados práticos para a nossa vida. Mas são conhecimentos práticos e que realmente assim, nos encanta poder estar dentro desse movimento da Terra e que a gente possa empoderar, né? Hoje se fala muito sobre isso, empoderamento, que é dar poder, principalmente através do treinamento e através da informação, né? Enfim, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu só ver aqui. Ok. Bom, então hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre esse tema, mentoria, né? E quando a gente fala de mentoria, só quando a gente fala de mentoria, né, vamos partir para a parte prática, teórica, né, da mentoria. A mentoria é uma sessão de orientação dada por um mentor, onde ele compartilha experiências e princípios de liderança com os quais outras pessoas possam aprender. Bom, antes de mais nada, eu acho que assim, o importante é a gente entender que mentoria é principalmente você passar não apenas algo teórico, né, mas principalmente experiências que você viveu, experiência prática, né, que você vive em um laboratório. É muito comum nos dias de hoje a gente ter pessoas, às vezes, passando, né, informação ou dando mentoria e de coisas que, às vezes, nem ele mesmo viveu aquilo, ou ele aprendeu em algum livro e por isso ele repete. E, naturalmente, eu não estou dizendo que não existe mentores teóricos, porque existem mentores teóricos, né? Eu costumo dizer que nem todo técnico de futebol teve que ser um jogador de futebol para ser técnico de futebol. Mas é lógico que quando você aprende no campo de atuação, de ação lá, no campo de batalha, na rua, no dia a dia, e que você aplica esses conhecimentos e você vê que aquilo funciona e como funciona e os detalhes de como isso funciona e você consegue orientar outras pessoas, é muito melhor, né? Então, logicamente, quando a gente fala de mentoria, há 27, 28 anos atrás, quando eu comecei dentro dessa indústria, a gente não chamava de mentoria, a gente chamava de aconselhamento, né? Aconselhe-se
com sua upline, aconselhe com a sua linha ascendente. Então, na verdade, o que eu sempre aprendi é que os meus primeiros mentores, eles eram meus uplines, exatamente porque eram aquelas pessoas que já tinham trilhado o caminho por onde eu precisava trilhar. A melhor forma de você chegar em algum resultado é você entender que alguém já chegou ou alguém já passou por aquele caminho que você pretende passar. Então, é questão de inteligência, é questão de amor ao seu próprio tempo. Você não quer perder tempo. Eu costumo dizer que aprender com os seus próprios erros é sábio. Aprender com os erros dos outros são somente para os afortunados. Então, mas você tem a chance de aprender com os erros dos outros. E tem aqueles que não aprendem nem com os seus erros, nem com os dos outros. Esses nós chamamos de tolos. Mas se nós quisermos caminhar por um caminho e chegar num resultado que alguém já chegou antes e esse alguém nos inspira, a melhor forma que nós temos é de simplesmente fazer perguntas. E isso é uma das coisas que eu queria falar com vocês hoje, porque é muito comum, ao final de uma apresentação ou durante uma apresentação, em que a gente pergunta para as pessoas, e aí, vocês têm alguma dúvida? Você gostaria de fazer alguma pergunta? E eu acho isso incrível, porque você imagina se você tivesse, por exemplo, se um jogador de basquete tivesse a chance de ouvir o Michael Jordan fazer essa pergunta, o que você gostaria de me perguntar, né? E aí a pessoa às vezes, poxa, mas por que não? E aí às vezes a pessoa fica ali meio naquele, mas que pergunta que eu poderia fazer? Então eu não sei exatamente, mas é importante que você entenda que você precisa de fazer as perguntas para a sua linha ascendente. É lógico que a mentoria, antes de mais nada, não é eu com um desejo de ensinar. A mentoria, ela é, na verdade, antes de tudo, um desejo do aluno aprender. Não existe professor bom o suficiente para ensinar um aluno que não está disposto a aprender. Então, não é só uma questão de um bom mentor, mas também de um bom aluno, de alguém sedento pela informação. Eu amo quando eu estou diante de alguém que faz a pergunta certa. Que faz, olha, eu estou nessa caminhada, eu gostaria de ter o resultado que você tem, eu gostaria de chegar onde você chegou, e eu tenho algumas dificuldades. E quais são essas? Então, isso é fantástico, quando alguém identifica que tem as suas dificuldades e procura no lugar certo. E esse lugar certo, antes de mais nada, é o seu patrocinador, é a sua linha ascendente, é o seu Premier ascendente, é o seu Silver ascendente, é o seu Gold, Platinum, Diamante, Blue Diamond. Você vai ter pessoas na sua linha ascendente para orientar você. Então, antes de mais nada, a gente sabe que dentro do universo da Terra nós temos muitas relações com outros líderes de outras equipes, mas nenhum líder ele está tão por dentro da sua equipe quanto os seus uplines. Então, isso é muito importante. Não é somente o upline, o mentor, querer ensinar. É, antes de mais nada, o downline, o novo empreendedor, querer aprender e ter a humildade de perguntar. Bom, os meus maiores mentores, né, os mentores que eu já tive, né, seguindo a sequência, né, foram linha ascendente. Então, a minha linha ascendente, ao longo desses 27 anos, eu tive algumas, né, eu aprendi com esses líderes. O que eu aprendi sempre eu quero ser grande nesse negócio. Quem são os grandes? Quem são os melhores? Então, eu vou me juntar a eles. E olha só que interessante, não necessariamente eu tinha que estar com a pessoa fazendo pergunta, mas eu queria estar perto deles para ouvir o que eles fazem, como eles fazem, de que maneira eles fazem. Então, anota tudo, participar dos treinamentos daquela pessoa. E eu moro no Rio de Janeiro e eu viajava mensalmente para São Paulo para participar de um evento de liderança para ouvir os meus mentores. Então, hoje nós temos essa ferramenta
dos eventos online, da educação continuada, toda terça-feira. Então, olha que ferramenta maravilhosa. E, às vezes, essa ferramenta ela é tão maravilhosa, que parece que ela se torna, vamos chamar, muito simples, muito acessível até mesmo a pessoas que não têm interesse em aprender. E parece que essas informações são tão fáceis de acesso, o acesso é tão fácil a um conteúdo tão fantástico, que muitas vezes as pessoas não valorizam exatamente pela facilidade com que busca. E eu vejo que, às vezes, existem pessoas, youtubers e empreendedores, que vendem cursos para falar coisas muito aquém do que se aprende hoje nesses eventos da educação continuada, sobre empreendedorismo, como desenvolver seu próprio negócio, como ter o seu próprio negócio em parceria com a Doterra, porque, antes de mais nada, o que a gente precisa entender é que nós temos um negócio em parceria com uma companhia multinacional de 2,5 bilhões de dólares. Nós temos parceria com uma companhia que tem 54 países. Nós temos parceria com uma empresa que é a maior companhia do mundo de óleos essenciais. Os únicos óleos essenciais que têm o controle de qualidade que nós temos. Então, note bem, que responsabilidade incrível. Eu tenho um negócio em parceria com essa companhia ela fornece os produtos, ela tem toda a dinâmica do negócio, e eu tenho a dinâmica da formação no mercado. Nós criamos o mercado consumidor no atacado e varejo para esta companhia a nível global. Então, qual é a minha parte nessa parceria com essa companhia? Construir o mercado consumidor. Então, logicamente, quem é que já construiu esse mercado consumidor? Ou que está construindo já há mais tempo? Já estou nessa caminhada com o Doterra há 3 anos e meio. Eu e o Fadi junto e vários outros líderes, né, que começamos. Vocês tiveram sorte por começar no início? Várias pessoas tiveram essa oportunidade de começar no início, só que não tiveram as atitudes corretas numa fase de pioneirismo, de abertura de mercado, porque nós tivemos muitas dificuldades. Então, os meus maiores mentores foram os meus uplines, em primeiro lugar, mas eu sempre fui um apaixonado pelos bons livros. Sempre que eu pude comprar um livro, e sempre que eu vejo um bom tema de um bom livro, alguma indicação de um bom livro que agrega valor ao meu negócio, ao meu mindset, então eu vou lá e compro. Eu não gosto de ler livros, eu gosto de meditar em livros. Então eu gosto de pegar o livro, sabe, sublinhar, marcar o livro. Isso para mim é muito importante. Por quê? Porque quando eu tenho essas ferramentas, esses livros, eu crio PowerPoint com frases desses livros, e eu gosto de ensinar o que eu aprendi com aqueles livros. Quando eu ensino, aquelas informações se solidificam dentro de mim. Então, na medida que eu ando no meu dia a dia, é como se fosse falando num linguajar de internet, né? Levanta aqueles pop-ups, né? Aqueles cookies, aquelas informações que estão lá dentro do seu subconsciente, e que, de tanto você repetir, de vez em quando levanta aquelas informações, e são as respostas que você precisa para o seu dia a dia. Você precisa de dar ferramentas para o seu subconsciente para que ele possa, sempre diante de uma dificuldade, você ter como tomar decisões corretas baseadas em princípios. Quando você toma uma decisão baseada em princípio, a sua chance de errar é muito baixa, é muito pequena. Então, linha ascendente, bons livros. Então, eu aprendo com bons livros porque eu aprendo com as experiências dos autores. Aprendo com a minha linha ascendente na prática do que eles fizeram e aonde que eles erraram e como eles contornaram esses erros. Aprendo através de eventos corporativos, da meus uplines, quais histórias desses líderes que já chegaram a um determinado nível que eu gostaria de chegar. Então, quando eu falo de mentores, o que é importante a gente entender é que, muitas das vezes, esse mentor nem sabe que ele é um mentor para alguém.
mas alguém se inspira nele de alguma maneira. Quando eu falo de Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, esse autor, ele é um mentor para mim. Eu nunca falei pessoalmente com ele, mas eu amo os livros que ele publicou. Eu li os livros, os principais livros, e sempre quando fala Robert Kiyosaki, para mim ele é uma autoridade. Embora eu não conversei com ele, mas pelo linguajar dos livros, é como se eu o conhecesse intimamente. Então, nem sempre o seu mentor vai ser alguém que você tem acesso. Eu sigo nas minhas redes sociais líderes, empresários, empreendedores, investidores, pessoas que me inspiram a tomar decisões corretas. Então, dizem que nós somos fruto das 5 pessoas com quem mais nós andamos e com os livros que nós lemos. Então, logicamente, porque isso é uma mentoria também. Através de eventos como esse online que você tem acesso. Então, tudo isso, de uma certa forma, é um pouco de mentoria. É lógico que existe aquela mentoria tradicional, que a maioria pensa, né? É aquela mentoria que você liga para alguém, ou vai visitar alguém, fica ali algumas horas com essa pessoa, sugando todas as informações e fazendo perguntas. Ok, isso também é mentoria. Mas você há de convir que você, com uma equipe com mais de 50, 60 mil pessoas, você não vai conseguir fazer uma mentoria individual para as pessoas. Individualmente para as pessoas, você não vai conseguir. Então, você precisa fazer mentorias vamos chamar assim, em bloco, em grande quantidade, ou selecionar, né? Eu vou fazer mentorias para líderes tipo Golds e acima. Então, por quê? Porque não dá para fazer individualmente essas mentorias para todas as pessoas. Então, se a gente entende esse princípio da mentoria, um ponto importantíssimo chama-se autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela é algo inerente ao empreendedorismo, onde você é dono do seu negócio. E quando a gente fala de autorresponsabilidade, quais são alguns critérios importantes para isso? A autorresponsabilidade, ela vai permitir que você cresça e evolua em todas as áreas. Porque você diz, é comigo. Você não terceiriza o problema. Eu tenho um problema, eu tenho uma solução. 2, te fará se enxergar como o único responsável pelos seus resultados. Se você tem um resultado positivo, ótimo, porque você fez por merecer. Se você tem um resultado negativo, foi que você também mereceu, porque você ou falhou, ou deixou de fazer o que deveria, ou fez da forma errada, ou fez na quantidade errada, não importa. Então, você é o responsável por esses resultados. Você vai fazer com que você deixe de culpar os outros e passe a aceitar que só você pode alterar o rumo que as coisas estão tomando. Então, entende? Eu tenho um grande líder, um grande mentor, numa linha ascendente maravilhosa, recheada de liderança top, mas às vezes, você não tem essa autorresponsabilidade de aplicar, de buscar o treinamento. Às vezes participa do treinamento, mas não anota os treinamentos, não enxerga assim, o que eu vou fazer no dia de hoje, na terça-feira à noite. Eu vou aprender, eu vou escrever aonde que eu estou falhando, aonde, e quais são os critérios principais que eu tenho para desenvolver na minha vida. Quais são as minhas falhas, quais são os meus pontos fracos e os meus pontos fortes e como eu vou evoluir. Então, não adianta, às vezes, você querer uma mentoria exclusiva para você durante 1, 2 horas, porque nem sempre isso vai estar disponível para você. Então, a autorresponsabilidade, ela faz com que você entenda que, através de eventos, livros, histórias que você vai ver de outras pessoas, e, eventualmente, né, quanto mais próximo você tiver dos líderes, né, tipo, você ali foi cadastrado por um elite. Então, você tem um mentor elite que vai te ajudar. Ele vai ser o seu único mentor? Não, mas você vai ter um upline, a linha ascendente, que você vai se inspirar mais, que você vai, vamos chamar assim,
digo, espelhamento de liderança, espelhamento de excelência, né? Onde você vai mirar mais naquele requisito que você realmente vê os resultados e vê a forma dele comunicar, que para você parece ser interessante e tem mais a ver com você. Irá evitar conflitos e desculpas desnecessárias, porque a autorresponsabilidade é aquela pessoa que assume a responsabilidade pelos seus atos e pelos seus resultados. Então, não tem culpados, né? Se tem o culpado, é você. Então, é simples assim. E também vai aprender a reconhecer falhas e defeitos, sem que isso afete a sua autoestima e confiança. Então, note bem, ninguém é perfeito, porque somos seres humanos. A Doterra não é perfeito, porque é feito de seres humanos, né? E seres humanos têm suas falhas. O que a gente precisa entender é que essas falhas são minimizadas na medida que você identifica, reconhece e busca mudanças. Então, nos dias de hoje, né, da internet, é lógico que tem muito lixo. A internet é como se fosse o planeta Terra, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem coisas fantásticas, tem coisas extraordinárias, mas também tem coisas que não prestam. Então, lógico que eu preciso filtrar essas informações, essas fontes, eu tenho que me plugar em fontes confiáveis de informação, seja sobre os nossos produtos, seja sobre o nosso negócio, seja da estratégia, da dinâmica, da cultura que eu estou disposto a seguir dentro do meu modelo de negócio. Então, lógico que, quando eu falo de mentoria, é importante que, para receber mentoria e para dar mentoria, eu tenho que ter uma mentalidade, um mindset empreendedor, visionário, que enxergue lá na frente, de agir e de corrigir e de ter resultados e de autorresponsabilidade. Então, essa mentalidade empreendedora que é tão necessário dentro do modelo de negócio que nós desenvolvemos. Desde o momento em que você entenda que você é dono de um negócio e que o seu negócio, em parceria com a Doterra, não é simplesmente um negócio que você investiu 690 ou R$1.000, não importa, é algo que você... É como se você tivesse investido R$1 milhão. Eu fico imaginando hoje, por um tipo de resultado que nós temos, financeiramente falando, se eu tivesse que montar um negócio tradicional que me desse um resultado líquido mensal para mim, fora o meu negócio de mais de R$100 mil, quanto que eu teria que investir? Hoje, uma franquia que te dá um retorno de 10 a 20 mil reais por mês custa, em média, 400 mil, 500 mil reais para você ganhar de 10 a 20 mil por mês líquido na sua mão. Nós estamos falando que isso é ganho de Platinum, né? Então, note bem, é um investimento muito pouco que nós fazemos nesse modelo de negócio. E muitas das vezes nós não temos a mentalidade empreendedora, porque é muito fácil investir pouco. É muito fácil, qualquer pessoa pode fazer. Hoje, na nossa equipe, entra quase 3 mil pessoas todos os meses. E essas pessoas vêm com informações, com mentalidade diversa. Nem todo mundo leu o que deveria ler, nem todo mundo tem as experiências que deveria ter. E cada gente nova, cada pessoa nova que se associa à Doterra, elas precisam, se quiserem realmente ter resultado financeiro no seu negócio Doterra, eles precisam entender que esse negócio, ele é um negócio, vamos chamar assim, não é um negócio tradicional, mas ele é um negócio que exige de nós um comportamento, uma mentalidade empreendedora tradicional. Então, quando a gente fala disso, de mentalidade, e aí eu falo mentalidade tanto para ser um mentor como para receber mentoria, é muito importante. Porque imagina, se eu dou uma informação, se eu dou uma orientação, e esse alguém não está, de fato, buscando a informação, é simplesmente uma curiosidade, eu gostaria de conversar com o líder. Eu quero conversar com um ascendente XYZ, né? Eu quero conversar com aquele grande líder.
E aí ele diz assim, tira lá uma foto, fala assim, eu fiz uma mentoria com fulano de tal. A pessoa fez uma mentoria, eu fiz uma conversa com fulano de tal. Então, quando eu chamo de mentoria, é quando tem alguém querendo aprender e a se corrigir, e alguém querendo, de fato, ensinar e encurtar esse caminho de crescimento para essa outra pessoa. Então, tanto quem dá a mentoria quanto recebe mentoria tem que ter um ambiente fértil, um ambiente saudável para que germine as sementes, gere árvores e gere frutos e que aquilo se multiplique. Então, eu costumo dizer que primeiro nós somos aluno, depois nós somos professores e depois nós seremos professor de professores, mentor de mentores. Então, a gente se torna um aluno, depois a gente se torna o professor ou o mentor de alguém que é aluno, mas depois a gente se torna o mentor dos mentores, professor de professores. Então, lógico que para isso eu preciso ter mindset, mentalidade. Então, é lógico que esses dois livros, lembra do Robert Kiyosaki que eu falei? Pai Rico, Pai Pobre foi um dos primeiros livros que desenvolveu a minha mentalidade empreendedora, já que eu vinha de funcionário público federal, emprego, garantia para o resto da vida, né? Enfim, então, a minha formação foi dentro do Serviço Público Federal, e que eu fiquei durante 14 anos, e a minha mentalidade era uma, e eu tive que fazer mudanças. E o mesmo autor desse livro, anos depois, lança o livro O Negócio do Século XXI. Nós estamos em que século, pessoal? 21. Eu iniciei no mundo desse modelo de negócio, do marketing de relacionamento, no século passado, no século XX. Incrível isso, né? No século XX eu entrei para esse sistema, em 93. E hoje nós estamos no século XXI. E o mesmo autor diz, o negócio do século XXI. E olha que quando ele fez o livro Pai Rico, Pai Pobre, nem tinha praticamente esse modelo de negócio. E aí o mesmo mentor meu diz que esse negócio é um negócio do século XXI, que é o marketing de relacionamento. Eu falei, caramba, incrível isso, né? Como não querer esse modelo de negócio? Então, o Robert Kiyosaki nem me conhece, mas ele é o meu mentor. Ele é um dos mentores que eu sigo. Zig Ziglar é um outro mentor, Jimmy Rohn é outro mentor, John Maxwell é um outro grande mentor. Os livros que eu gosto de ler, que já li, que já reli, né? Bom, então, falando aqui dos livros, né? Eu falo sempre para as pessoas, olha, você precisa saber o seu porquê. Meu amigo, minha amiga, como é importante você conhecer o seu porquê, saber por que você vai acordar mais cedo, por que você vai dormir mais tarde, por que você vai fazer o que precisa fazer. Né? Por que você vai contactar as pessoas, por que você vai fazer as apresentações das classes, por que você vai fazer o que tem que fazer. Você tem que ter os seus motivos, as suas razões, aonde você quer chegar. E é lógico que para você, já que você já definiu o seu porquê, agora você precisa desenvolver micro-hábitos. O que é um micro-hábito? É aquilo que vai ser futuramente um hábito grande. Mas no início, você viu que a Dani e o Márcio são dentistas que acabaram de fazer a palestra sobre produtos. Então, imagine, eles não têm o dia inteiro para fazer só o trabalho com a Doterra, né? É paralelo a uma outra atividade. Então, geralmente, quando as pessoas começam, elas têm micro-hábitos, pequenas mudanças, começam a introduzir os produtos, começa a fazer uma lista de nomes, a falar com algumas pessoas. Não é ainda um hábito completo, ela não domina completamente, mas ela já começa a entrar no processo de mudanças de hábitos que ela tinha para hábitos mais novos, correlacionados com o seu porquê. E aí, lógico que o mundo do sucesso, ele é regido por leis. Então, para eu ter sucesso no meu casamento, na criação dos meus filhos, na vida, em todas as áreas, eu preciso de entender algumas leis. Essas leis, né, que estão aí no livro das 16 leis do sucesso de Napoleão, que, na verdade, é inspirado na literatura de Napoleão Hill, né, mas quem escreveu foi o Jacob Petri. Então, são exatamente algumas leis
Pessoal, e é muito importante, nunca vá contra uma lei, né? Quando você, exemplo, aquilo da a lei da gravidade, né? Se você saltar de cima de um prédio, você se esborracha no chão. Então é uma lei. Não existe como você, não, eu vou desrespeitar essa lei. Não, se você desrespeitar essa lei, vai dar errado, né? Vai dar errado. Então eu tenho que me submeter à lei do sucesso. Eu quero ter sucesso, submeta-se às leis desse caminho do sucesso para aquilo que você almeja fazer. E aí, fechando aqui as indicações dos livros, né? Ação, pessoal. Sabe? Todo plano de ação, o nome é plano de ação. Fazer um plano de ação não é a coisa mais difícil. Mas tirar esse plano de ação do papel e começar a praticar, né? Agir e ter resiliência para superar suas dificuldades, sabe? E recomeçar sempre. Tudo isso é muito importante. E a ação é o ponto fundamental que todas as pessoas precisam ter. E se você vai ver quais são as razões de sucesso para a maioria dos líderes que têm sucesso hoje, é ação. Ação, é agir, né? É tirar do papel o plano de ação e praticar. As pessoas de sucesso também têm medo, porém não paralisam por causa disso. Então, ter medo é uma coisa natural. Eu fiz um salto de paraquedas quando eu estava na Força Aérea e você me pergunta, Renato, você teve medo? Claro que eu tive medo do salto de paraquedas. Mas eu saltei? Saltei. Com medo mesmo, mas eu saltei. Então, não é a coragem não é ausência de medo, né? A coragem é um enfrentamento do medo. Então, eu tenho medo porque eu não conheço os óleos. Ok, começa a usar. Eu não sei falar de 12 óleos, fala de 3. Fala do limão, do peppermint, da lavanda. Eu não sei falar de nenhum, fala do peppermint. E não é questão de aprender a falar, é comece a fazer. Comece a usar e a estudar. Se você pegar um óleo para estudar por dia, no final de 12 dias você sabe do kit, está apto a fazer uma classe maravilhosa. Então, você precisa ter um mentor. Alguém que você se inspire, e na Doterra a gente consegue ter isso na nossa linha ascendente. Logicamente, quanto mais você vai subindo, mais difícil é ter um mentor. Lá, né, porque subentende-se que quanto mais linha ascendente for, ele tem uma equipe maior e isso sobrecarregaria. Então você tem que ter um mentor ali mais próximo de você. Quem é o seu Silver ascendente, o seu Gold ascendente, que é uma pessoa que já chegou onde você quer chegar, que pelo menos quem está iniciando, né? Enfim, então é bom você ter um mentor, né? E quando eu falo esse mentor, com quem você pergunta, tira dúvidas, você, de fato, você consegue chegar ali mais próximo dele. Lógico que você vai ter aqueles outros mentores que você só vai participar do treinamento dele. Você não vai falar individualmente com ele, mas você vai ter a informação que ele tem para fazer de uma forma mais no atacado e não no varejo. Eu falo informação de varejo é quando você consegue tete a tete, olho no olho ali, falar com alguém. Mas tem aquela consultoria, aquela mentoria de atacado, aonde você faz para um grupo de pessoas, como nós estamos fazendo hoje aqui. E, principalmente, fica gravado, quantas pessoas vão poder ouvir e ver esse vídeo para frente. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, né? Então, devemos aprender com quem já tem sucesso. Isso parece lógico, né? Parece lógico. Dentro do nosso modelo de negócio, eu costumo dizer que exemplo não é uma maneira de você ensinar, é a única maneira que você tem para ensinar. Então, devemos aprender com quem já tem, com quem já trilhou. E é incrível que nós não só trilhamos, mas continuamos a trilhar. Algumas pessoas perguntam, Renato, mas o que você faz como Blue Diamond? A mesma coisa que eu fazia quando era um iniciante, quando eu era um consultor. Na verdade, todos nós somos consultores do bem-estar. Em níveis diferentes, mas somos consultores, ou seja, fazemos as classes, introduzimos novos clientes, novos consultores, ensinamos as pessoas a usar os produtos e a desenvolver negócio. Então, nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Então, essa transferência de informação, de pessoas, de compartilhamento, né? Nós aprendemos muito com os uplines, mas muitas das vezes nós aprendemos com os nossos downlines também. São downlines inspiradores que estão fazendo a coisa acontecer, que estão se desenvolvendo, que estão crescendo, que estão prosperando e que trazem novas experiências também
seja com os produtos e seja também com o negócio, né? Então, eu tenho que ter um mentor, mas eu também preciso entender que nesse processo de ter um mentor, eu também tenho que ser um mentor. Então, eu não estou aprendendo, ao ter um mentor, eu estou, com isso, me tornando um aluno para depois me tornar um professor. Eu estou sendo mentoreado para depois mentorear outros, ok? Então, é lógico que eu não sou, a ideia é que você não seja um poço, né, de informação, você seja um rio de informação. Você não é um poço para ficar parado com aquela informação na sua cabeça, mas você é um rio que corre, que consegue levar essas informações para outras pessoas também. Então, seja um mentor. Importante, você não vai impor mentoria para as pessoas, tá? Você pode inspirar as pessoas, mas não pode impor elas que elas precisam te ouvir como nós gostaríamos, né? Eu amo, já falei isso e quero repetir. Como é bom quando alguém diz, Renato, eu quero aprender com você. Me explica isso, me explica isso. Isso é maravilhoso, isso é música para os nossos ouvidos. Quando a gente tem um downline interessado, porque quando alguém está nos perguntando é porque a gente sabe que aquela pessoa está interessada. E quanto mais ela pergunta, mais ela vai ter conhecimento para ensinar outras pessoas. Liderança é comunicar o valor e o potencial das pessoas com tanta clareza que elas passam a ver isso em si mesmas. Então, o nosso desejo, né, a nossa luta, sempre é que você acredite, você precisa acreditar, que dentro de você, existe um potencial gigante de construção. Mas você precisa acreditar nisso, você precisa, sabe, se desenvolver nisso. Mesmo que você não tenha, não tem um jeito, eu não sei. Ao invés de você arrumar uma desculpa, arruma um motivo. E a ação cura o medo. A ação cura o medo. O medo de saltar de paraquedas eu venci quando eu saltei de paraquedas. Então, a gente não vence o medo fugindo da ação. Não. Vai com medo mesmo e depois eu vou ver que não era tão difícil assim, né? E é incrível como você vai melhorar ao longo da sua vida e aonde você vai chegar, você vai olhar para trás e falar, uau, que mudança aconteceu. Porque você enfrentou os seus limites e superou. E você, dentro desse modelo de negócio, você é um cara independente. Note bem, embora você tenha uma linha ascendente, você não tem chefe. Você não deve obediência a ninguém. Quando você tem um emprego e você é pago e tem um patrão, e tem um chefe, e ele manda e você obedece, tudo, aí, né, você não é independente. Mas dentro desse modelo de negócio, é você que diz com quantas pessoas você vai falar todos os dias, né? É você que determina quais são os produtos que você vai usar, quanto você vai estudar sobre os produtos, quanto você vai se interessar pelas pessoas da sua equipe, enfim. Reconhecer precede a mudança. Quando a gente reconhece o quanto nós estamos limitados em alguma área, em dificuldade que nós temos de romper um determinado nível, um PIN, eu estou aqui com um nível de elite, não consigo mudar de elite, mas você já conversou com seus uplines sobre isso? Você já desenhou a sua rede para o seu upline, para falar, olha, assim está a minha rede. Desenhe a sua rede. E a sua rede, quando eu falo desenhar rede, desenhe a sua rede de consultores. Não é desenhar a sua rede com os clientes cadastrados. Cliente cadastrado não faz parte da rede de construção. Muitas pessoas veem, olha, pega lá uma rede cheia de gente, cheio de cliente, e fala, ninguém faz nada. Mas são clientes, eles estão usando o produto na casa deles. Você não pode olhar para a sua rede e ver lá os verdinhos e contar o verdinho como multiplicador. O verdinho não é multiplicador, né? Os íconezinhos vermelho e verdinho, porque eles são clientes preferenciais. A maioria das empresas desse modelo não cadastra cliente. Você vende o produto. Na Adalterra nós cadastramos. E as pessoas veem lá na rede e falam assim, olha quantas pessoas eu tenho na minha rede, na minha equipe. Não, é o cliente que você tem. Cliente não é multiplicador. Ok? Então você precisa reconhecer aonde que você está falhando.
E aí, lógico, quando você reconhece as suas falhas, isso é o ponto fundamental para começar a ter as mudanças que você precisa. Não importa o quão grande seja o talento ou o esforço, algumas coisas levam tempo. Você não pode ter um bebê em um mês, engravidando 9 mulheres. Então, você tem que ter paciência. Né? Paciência também é importante. Eu quero chegar diamante em 2 meses, em 3 meses. Nossa, sabe? E às vezes as pessoas criam uma ansiedade pelo resultado. Ele não trabalha para ajudar pessoas, ele trabalha para chegar no resultado. E aí, às vezes, o resultado não chega. Porque dinheiro, pessoal, é uma coisa interessante. Quanto mais você corre atrás dele, mais ele foge de você. Você não tem que correr atrás de dinheiro, você tem que decidir a fazer um trabalho bem feito. Porque dinheiro, ele é consequência. Ele é um resultado das ações corretas que você vai fazer dia após dia. Imagine uma plantação como essa. Primeiro ano, você já plantou há 1 ano atrás, e ela está assim, com esse visual. Você fala, meu Deus, que plantação é essa? Aí entra o segundo ano, está a mesma coisa. Terceiro ano, está a mesma coisa. Quarto ano, está a mesma coisa. Aí quando chega no 5º ano, está assim. No 5º ano, o bambu chinês ele cresce 25 metros em 6 semanas. Olha que incrível. Né? Então, tem coisas na nossa vida que são semelhantes a essa. Não que você vai ficar 5 anos para crescer na Terra, não. Mas é que tem coisas que tem pessoas que são assim, que demoram. Então, lógico que você não pode definir, você não pode colocar o seu sonho na mão de outras pessoas. Por isso que você continua recrutando pessoas e trazendo novos para a sua equipe, né, reposicionando nas redes, nas suas linhas estratégicas, porque independente de alguém estar fazendo ou não, outros estarão fazendo uma velocidade maior. E esse é o superpoder de fazer um pouco todos os dias. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então eu preciso entender que eu preciso de ritmo. Ritmo. Todos os dias eu vou falar com 2, 3 pessoas. Todos os dias eu vou fazer uma classe. Sabe, é ritmo. É ritmo. Ritmo é incrível. Óleos essenciais precisam de ritmo. Você não pode achar que vai usar óleo essencial 2 vezes por semana, 1 vez por mês. Não. Óleo essencial é todos os dias. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é usar muito de uma vez só, é usar um pouquinho todos os dias. Então, da mesma forma que os óleos essenciais é um pouco todos os dias, é da mesma forma que eu preciso de todos os dias estar diante de alguém. Está diante de alguém, está diante de um possível novo cliente ou está diante de um possível novo empreendedor. Acrescentando um tijolinho, né, na minha agenda, a sua agenda vai definir como é que vai ser a sua vida. Se você olhar na sua agenda nos últimos 30 dias e ver lá quantas classes você fez, com quantas pessoas você falou, se você ver a sua rotina de uso de óleo essencial, é só você olhar e você vai ver onde estão os erros. Né? Então, nós temos, dentro do sistema da doTERRA, nós temos esse check-in do sucesso, que, independente de você ter um mentor individualmente, um mentor exclusivo, um mentor para que você chame de seu mentor, né? E que você possa falar individualmente com ele, se você existe esse check-in de sucesso, porque foi um material que a Nathalie, nossa duplo Blue Diamond ascendente, né? Top 12 anos de doTERRA, ela preparou para que você, autorresponsável, consiga fazer. Então, a autorresponsabilidade e a autodisciplina, elas andam juntas, né? Aonde você pode avaliar o teu trabalho semanalmente, mensalmente, né? Prestação de contas e metas, onde você se encontra, onde você quer estar no curto prazo, no longo prazo. Então, já existe um check-in e esse material está no site da doterra.com.br, está lá em formulários. Né? Onde você pode ter um sistema de pontos. Esse sistema de pontos, né? Que no mínimo é 50 pontos, 75 é o alvo,
e excelente é 100 pontos por semana. E aqui está as ações prioritárias, né? Que é o Pipers: preparar, convidar, apresentar, inscrever, cadastrar, apoiar. E aqui você pode dar os pontos dentro de cada ação. Lembra que a gente colocou ainda agora? São o poder de fazer um pouco todos os dias. Então, se você quer ir rápido, faça 100 pontos por semana. Se você quer ir mais lento, não dá para ser menos de 50 pontos por semana. Então, com isso, você vai poder medir a tua caminhada. Note, isso é uma ferramenta de autodisciplina, sabe, que você faz a sua própria mentoria. É legal quando eu faço uma mentoria com alguém upline, né? E ele vai me corrigir. Você não precisa de um patrão. Você não precisa de um chefe. Esse negócio, ele foi desenvolvido, não é para você ter chefe, nem é para você ser chefe, é para você ser autodisciplinado, é para você ter autorresponsabilidade. E por isso você pode se avaliar e você pode se corrigir também. Michael Phelps, o maior medalhista olímpico de todos os tempos, focado no objetivo de chegar na medalha de ouro, e o rapaz do lado, ao invés de olhar para o objetivo dele, estava olhando para o concorrente. Muitas das vezes, na nossa caminhada rumo a diamante, a gente fica olhando para os crosslines, para o fulano que chegou, olha que o Beltrano chegou, que o outro que chegou. Olhe para você, olhe para o seu objetivo, olhe para a sua meta. Aonde você está, aonde você quer estar, e aonde é que você vai estar nos próximos meses. Faça um planejamento disso, e, logicamente, se você procura a sua linha ascendente para você ter um planejamento coerente, né? A velocidade com a quantidade de trabalho que você desenvolve. Eu quero chegar a diamante em 3 meses. Só que aí ele quer mostrar um plano por semana. Tem alguma coisa errada, né? Ou eu tenho que diminuir o PIN, ou eu tenho que aumentar a quantidade de apresentações diárias, né? Então, esse negócio, ele é uma corrida de 100 metros ou ele é uma maratona? Esse modelo de negócio. Quando eu iniciei há quase 30 anos atrás, me falaram que esse negócio era uma maratona. E hoje eu entendo que esse negócio não é uma maratona, ele é uma corrida de 100 metros. Em alguns momentos, ele se torna maratona. Então, eu gosto muito do modelo que eu faço um plano de 90 dias, e que eu chamo de corrida de 100 metros. Durante 90 dias eu vou implantar um ritmo acelerado, e depois de 90 dias eu vou fazer como se fosse maratona. Eu vou correr devagarzinho. Então, note bem, ele não é maratona, mas em alguns momentos específico vai ser uma corrida de 100 metros. Eu vou dar mais gás, eu vou dar mais intensidade, e aí eu diminuo correndo devagar. Mas nunca parado, nunca sentado, nunca deitado, nunca. Sempre em movimento. Eu costumo dizer que isso chama-se equilíbrio dinâmico, né? Igual bicicleta. Bicicleta, para você ficar em pé, com ela você precisa estar pedalando, agindo, né? Você não consegue ficar parado por muito tempo, você cai. Gosto muito dessa imagem, né? Opa, perdão aqui. Gosto muito dessa imagem, que tem mais a ver com o quanto você quer do que com o recurso que você tem, né? Então, você vê que dentro dessa foto, né, o garotinho sem descalço, né, com uma bicicleta velha, estava ali vibrando, né, trabalhando intensamente. Então, isso que a gente chama de fato, né, de desejo, de querer crescer, de querer se desenvolver. O poder, né, está na ação consistente e na rotina de sucesso. Aonde que está o poder principal da nossa construção dentro desse modelo de negócio? Na ação consistente. A ação consistente
eu chamo de rotina de sucesso. Então, qual é a sua rotina? A sua rotina vai definir. Então, quando eu entendo... Renato, o assunto principal é sobre ser mentor e dar mentoria, mas, antes de mais nada, é se tornar um exemplo. Porque eu vou ser mentor se eu tiver, de fato, praticado as informações que eu preciso praticar. E eu vou poder ensinar outros na medida que eu pratiquei aquilo e pude remodelar todo o meu negócio e todo o meu crescimento dentro desse modelo de negócio. Então, as ações principais sempre é o contato, é o convite, criar escassez. Quando eu falo de criar escassez, é importante você ter pelo menos 3 sócios, eu chamo de sócio aqueles teus diretos, sabe? Aquelas 3 pessoas diretas a você, tem que ser pessoas comprometidas com o LRP, são pessoas que você vai ajudar a trabalhar na profundidade, então tem que ser pessoas que têm um mínimo de comprometimento. Então, isso é muito importante, né? Então, olhar para a sua agenda, né, é o que vai definir se você está no caminho certo. A sua agenda trouxe você até aqui. Se você está no momento que não é agradável para você, não é satisfeito, você não está satisfeito com esse momento agora por algum motivo, olha a sua agenda dos últimos 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai ver a sua agenda. Quantos agendamentos de quantas classes tem ali? Renato, tem poucos, ou tem muitos. Eu costumo dizer que, assim, eu aprendi com o Jim Rohn, eu nunca falei com ele pessoalmente, mas eu gosto muito de uma frase que ele diz: fale pouco para muitos, não fale muito para poucos. Às vezes você tem 2, 3 pessoas no seu grupo, você dá muito treinamento para 2, 3 pessoas. Eu não falo que você não tem que dar treinamento, mas principalmente você que tem acesso à educação continuada, os treinamentos já estão disponíveis. Traz gente nova, ok? A apresentação dos produtos, que é fundamental. Então, geralmente, em 90% dos meus casos, 90%, eu trago as pessoas para conhecer doTERRA a partir dos produtos, né? Uma pergunta simples: você conhece o poder dos óleos essenciais? E bota uma gotinha na mão. E aí eu vou ensinar ela o que são óleos essenciais e o que aquelas 12 óleos poderosos podem fazer para a vida dela. Lógico, se você puder perguntar para ela o que ela se sente, a sua parte emocional, para que você já possa direcionar a sua fala dos óleos para aquela necessidade dela, da família dela, do filho dela, enfim, isso é muito legal. E, logicamente, a gente trabalha com saúde emocional física através dos óleos essenciais, mas também temos a oportunidade de oferecer crescimento financeiro, ou seja, saúde financeira, uma renda extra, ou quem sabe uma renda extraordinária, através da parceria com a doTERRA. Mas sempre, em primeiro lugar, eu sempre gosto de trabalhar o produto. E na conversa do produto, eu descubro se ele é empreendedor, se ele tem sonhos, se ele tem, sabe? Você vai conversar ali para você ter uma ideia de como a pessoa pensa, para que depois você possa, ou não, fazer um convite para ele participar de uma classe de negócios, ok? Bom, sempre acompanhamento, né? Você tem que ter uma lista de pessoas com os telefones do que você já falou e sempre voltar a falar, né? Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem melhores condições para fazer melhor ainda. Então, o que você tem agora, faça o melhor com a condição que você tem agora. Quando você tiver a melhor condição, você faça melhor. Então, inicie o seu negócio todos os dias. Eu gosto dessa coisa do todos os dias, iniciar seu negócio. Renato, você já iniciou em março de 2018. Março de 2018, o Renato começou com a doTERRA. Mas eu começo todos os dias. Hoje é um dia de começo. Amanhã é um outro dia de começo. E como é que eu faço para começar todos os dias? Todos os dias eu vou usar os produtos. Eu vou usar melhor os produtos, como os produtos podem me ajudar emocionalmente, fisicamente.
Eu vou compartilhar com outras pessoas. Para eu compartilhar, eu tenho que ter uma lista de nomes. Então, esse modelo eu recomeço todos os dias. Não importa como foi, o importa é como vai ser daqui para frente. Você pode fazer uma nova história sempre. E as 6 perguntas, printa, por favor, essa página. Printa essa página. Eu tirei isso de um treinamento da última convenção. 6 perguntas diárias para você fazer. Quem eu posso convidar para uma classe ou apresentar os óleos essenciais hoje? Olha grifado, hoje. Quem já assistiu uma apresentação que precisa de eu fazer um acompanhamento? Quem já se cadastrou que está precisando de uma consulta de bem-estar? Quem já se cadastrou que está precisando de uma consulta do bem-estar? Página 11 da Apostila Viva. Quem está precisando de uma apresentação sobre o plano de negócios? Quem na minha equipe está fazendo um negócio e precisa do meu apoio? O que posso ler, escutar ou assistir que vai me ajudar a crescer como líder? Essas 6 perguntas. Faça diariamente. Eu tenho certeza que você vai ter muito trabalho para fazer daqui para frente. Ter sucesso não é obter êxito em cada empreendimento realizado. É, antes de tudo, mover-se de um fracasso para o outro sem perder o entusiasmo. Não importa como foi ontem. Ontem deu errado, não importa, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer as perguntas hoje de novo. E de novo eu vou ver possibilidades para continuar fazendo com muito entusiasmo o meu propósito dentro desse trabalho da doTERRA, que é levar óleos essenciais e oportunidade. Comece agora, comece de onde você está, comece com medo, comece com dor, comece com dúvida, comece com as mãos tremendo, comece com a voz trêmula, mas comece. Comece e não pare. Comece de onde você está, com o que você tem, apenas comece. Então, o meu objetivo, né, de estar aqui hoje com você é exatamente esse. É poder mostrar para você a possibilidade que você não entrou nesse negócio para ser um aluno eterno. Você entrou nesse negócio para ser um professor de professores. E para se tornar um mentor de mentores, você precisa, antes de mais nada, ser um aluno, um bom aluno. Um bom aluno é aquele que pergunta, ouve, corrige, executa, e aí você vai aprender com a sua própria prática. Teoria, você vai aprender, mas você vai ter na prática. E aí você vai se tornar um professor. Na medida que você já começa a colocar o óleozinho na mão de alguém e ensinar o que é o Peppermint, ali você começa a ser mentor de outras pessoas. E futuramente você vai desenvolvendo, porque aprender, a melhor forma é ensinando. Então você precisa colocar isso em prática.